Era uma noite de 1987 e o Brasil estava em chamas, não de violência, mas de música. O rock nacional havia deixado de ser promessa e se tornado fato consumado. As rádios tocavam Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, Barão Vermelho com uma frequência que 2 anos antes teria parecido impossível. Os jovens brasileiros haviam encontrado sua língua, e essa língua tinha guitarra, tinha bateria, tinha letras que falavam de coisas reais em um país que ainda estava descobrindo o que era falar de coisas reais sem medo. Nesse contexto vivia uma tensão produtiva e raramente discutida que existia entre os grandes nomes daquela geração. Não era rivalidade no sentido destrutivo. Era algo mais parecido com o atrito intelectual que acontece quando pessoas muito inteligentes e muito comprometidas com o que fazem têm visões genuinamente diferentes sobre o que a música deve ser e para onde deve ir. E de todos os atritos dessa natureza que aquela geração produziu, poucos foram tão reveladores quanto o que aconteceu entre Herbert Viana e Renato Russo, naquela noite específica, que quem estava presente ainda descreve com aquela mistura de incredulidade e admiração de quem foi testemunha de algo que não estava no roteiro. Herbert Viana era, naquele período, tudo que o rock brasileiro precisava que alguém fosse. Era talentoso de uma forma que parecia despreocupada, o que é o tipo mais raro de talento porque os outros tipos sempre aparecem com a marca do esforço. Tocava guitarra com uma fluência que fazia você esquecer que estava ouvindo técnica porque soava apenas como conversa, como se a guitarra fosse a forma natural que seus pensamentos tomavam quando precisavam sair do corpo. Os Paralamas do Sucesso tinham aquela qualidade específica das bandas que encontraram seu som de verdade, que não estavam imitando ninguém, nem tentando ser algo diferente do que eram. Eram brasileiros de uma forma que absorvia influências internacionais sem ser dominada por elas. Renato Russo era o oposto em quase tudo que era superficial e igual em tudo que era profundo. Onde Herbert era fluido, Renato era angular. Onde Herbert parecia chegar à música de forma intuitiva e orgânica, Renato chegava pela via da construção deliberada, da arquitetura cuidadosa de cada elemento. As letras da Legião Urbana tinham uma densidade que algumas pessoas achavam excessiva, e que outras achavam ser precisamente o ponto. Renato não estava tentando fazer música fácil, estava tentando fazer música verdadeira, e sabia que verdade raramente é fácil. Os dois se respeitavam. Isso estava claro para qualquer pessoa que os observasse no mesmo ambiente. Mas respeito entre artistas com visões distintas não é a mesma coisa que concordância, e a distinção entre essas duas coisas foi o que produziu aquela noite. O evento era um festival de médio porte em São Paulo. O tipo de festival que naquele período servia como termômetro da cena, onde bandas dividiam o mesmo espaço e inevitavelmente o mesmo ar. Os mesmos bastidores, as mesmas conversas de corredor que aconteciam entre uma apresentação e outra. Era um desses ambientes onde a energia coletiva fazia com que as pessoas dissessem coisas que em outros contextos ficariam guardadas, onde a combinação de adrenalina pré-show e a presença de outros artistas criava uma espécie de licença para a honestidade que o cotidiano raramente oferece. A discussão começou de forma completamente inocente, da maneira como as discussões que mudam alguma coisa frequentemente começam. Alguém havia mencionado uma entrevista recente onde Renato havia falado sobre a responsabilidade do artista diante do público, sobre a ideia de que a música popular tinha uma obrigação com a consciência social que não podia ser ignorada em nome da leveza ou do entretenimento puro. Era uma posição que Renato defendia com a consistência de quem não está apenas adotando uma postura intelectual, mas expressando algo que acredita de verdade. Herbert ouviu, e com aquela franqueza direta que as pessoas que o conheciam reconheciam como uma das suas características mais definidoras, discordou. Não de forma agressiva, não com a intenção de diminuir o que Renato havia dito, mas de forma genuína e sem os rodeios que a polidez superficial do ambiente artístico frequentemente impõe. Disse que achava que a música não devia nenhuma obrigação a nada além de si mesma, que carregar a música com responsabilidade social era um risco real de transformá-la em instrumento e não em arte, que a leveza não era o oposto da profundidade, que uma música capaz de fazer as pessoas dançarem podia ser tão transformadora quanto uma música capaz de fazer as pessoas pensarem, e que a hierarquia implícita entre essas duas coisas
Era uma construção artificial que servia mais ao ego intelectual do artista do que ao ouvinte. Era um argumento sólido. Era honesto. E havia uma plateia ouvindo. Não era uma plateia de fãs. Era uma plateia de pessoas da indústria, de outros músicos, de jornalistas, de técnicos, do tipo de pessoas que formam a memória coletiva de uma cena e que repetem o que ouviram para outras pessoas, que repetem para outras pessoas, até que uma conversa de bastidor se torna parte da história não oficial de um período. E todo mundo ali sabia que o que estava acontecendo era real. Que Herbert havia dito algo que acreditava, e que Renato agora estava em uma posição que exigia uma resposta. Renato ficou em silêncio por um momento que as pessoas presentes descrevem como mais longo do que provavelmente foi na realidade, mas que tinha aquela qualidade de lentidão que os momentos carregados de tensão às vezes adquirem. Não era o silêncio de quem não tem resposta. Era o silêncio de quem tem respostas demais e está escolhendo com cuidado. E então fez algo que ninguém esperava. Concordou com parte do que Herbert havia dito. Não com tudo. E a forma como concordou com parte e discordou do resto revelou mais sobre quem Renato Russo era do que qualquer declaração direta poderia ter revelado. Disse que Herbert tinha razão sobre a hierarquia artificial. Que havia um equívoco genuíno em tratar a leveza como suspeita e a densidade como virtude automaticamente. Que a música que fazia as pessoas dançarem havia mudado o mundo de formas que a música séria frequentemente não conseguiu. Mas que havia uma diferença entre dizer que a música não tinha obrigação com a consciência social e dizer que ela não influenciava a consciência social independentemente da intenção de quem a fazia. Que a influência existia quer o artista quisesse ou não. E que ignorar uma influência real não a eliminava. Apenas tornava o artista menos responsável por ela do que poderia ser. Era uma distinção precisa. Era o tipo de argumento que fecha uma discussão não pela força, mas pela clareza. E Herbert, que era inteligente o suficiente para reconhecer precisão quando encontrava, ficou em silêncio por um momento e depois sorriu. Não o sorriso de quem foi derrotado. O sorriso de quem acaba de ouvir alguma coisa que vai precisar de tempo para processar completamente. A plateia que estava presente naquele momento ficou quieta de uma forma que as plateias ficam quando percebem que estiveram presentes em uma troca que vai ser lembrada. Não havia vencedor claro. Havia dois artistas que haviam se medido com honestidade e que haviam terminado o processo em um lugar diferente de onde haviam começado. Isso é raro em qualquer ambiente. No ambiente do rock brasileiro de 1987, era extraordinário. Mas o que transformou aquele momento de confronto intelectual em algo que verdadeiramente chocou as pessoas presentes não foi a discussão em si. Foi o que aconteceu depois, quando os dois foram para o palco. Não juntos, cada um com sua banda, mas na mesma noite, no mesmo festival, sabendo que o outro estava nos bastidores ouvindo. Herbert Viana subiu primeiro e tocou o show dos Paralamas com uma qualidade que as pessoas presentes descreveram como diferente do habitual, não na competência técnica, que sempre havia sido impecável, mas em alguma coisa mais difícil de nomear. Havia uma intenção mais visível em cada escolha musical, como se a conversa nos bastidores tivesse feito alguma coisa com a forma como ele estava pensando sobre o que estava fazendo enquanto fazia. Como se a ideia de que a influência existe independentemente da intenção tivesse entrado nele de uma forma que ainda estava sendo processada em tempo real, e que esse processamento estava aparecendo na música. Quando Renato subiu ao palco depois, com a Legião Urbana, havia algo semelhante acontecendo de forma diferente. Quem conhecia os shows da Legião notou que Renato estava menos hermético do que o habitual. Havia momentos onde ele olhava para a plateia de uma forma que era mais aberta, mais direta, menos filtrada pela contenção que às vezes criava uma distância entre ele e o público, como se a observação de Herbert sobre a leveza e sobre a conexão direta com o ouvinte tivesse tocado em algum ponto que ele estava internamente revisando. Depois do festival, nos meses seguintes, pessoas que trabalhavam com os dois artistas notaram mudanças sutis, mas perceptíveis em ambos. Herbert passou a falar em entrevistas com mais frequência sobre as escolhas deliberadas por trás das músicas dos Paralamas, sobre a consciência com que construíam cada elemento,
Não de forma defensiva ou como se estivesse respondendo a uma acusação, de forma natural, como quem começou a ver uma dimensão do próprio trabalho, que sempre esteve lá, mas que ganhou foco novo, depois de ser nomeada por outra pessoa. Renato, por sua vez, passou a ter uma presença de palco ligeiramente diferente nos shows seguintes. Quem acompanhava a Legião com atenção notou que havia mais momentos de leveza, de conexão direta e despretensiosa com o público, não no sentido de simplificação, no sentido de uma abertura maior para o elemento da alegria que a música pode conter mesmo quando está falando de coisas sérias. Como se ele tivesse absorvido algo do argumento de Herbert sobre a legitimidade da leveza sem abdicar de nada que fosse essencial em si mesmo. O que aconteceu entre Herbert Viana e Renato Russo naquela noite foi algo que o rock brasileiro raramente produz de forma tão visível, que é o encontro real de dois artistas com integridade suficiente para deixar a discordância fazer algo construtivo, para deixar o argumento do outro entrar em vez de construir defesas imediatas, para sair de uma conversa difícil em um lugar diferente de onde entraram, sem que isso signifique que um venceu e o outro perdeu. A história circulou pelos bastidores da música brasileira durante anos, naquela forma particular que as histórias que não têm registro oficial circulam, passando de boca em boca, ganhando detalhes em algumas versões e perdendo em outras, mas mantendo sempre o essencial que é o que lhe dá vida. Porque o essencial era algo que as pessoas da indústria reconheciam como verdadeiro, de uma forma que independia dos detalhes específicos. Era a imagem de dois dos artistas mais importantes de sua geração discordando de verdade, em público, sem proteção, e saindo do processo maiores do que haviam entrado. Décadas depois, quando Herbert Viana e Renato Russo são discutidos no contexto da história do rock brasileiro, a conversa invariavelmente chega a como os dois eram complementares de formas que a narrativa de rivalidade nunca conseguiu capturar adequadamente. Herbert representava o rock como fruição, como energia física, como a inteligência que vive no corpo e não apenas na mente. Renato representava o rock como construção, como arquitetura emocional, como a música que não apenas toca você, mas permanece com você e continua trabalhando depois que o som parou. O Brasil precisava dos dois. A história da música popular raramente funciona sem essa tensão entre artistas que representam possibilidades diferentes e que se forçam mutuamente a ser mais do que seriam em um ambiente de concordância fácil. Os Paralamas não seriam o que foram sem saber que a Legião Urbana existia e vice-versa. Não porque havia competição declarada, mas porque havia consciência mútua. Havia respeito real. E havia a disposição para o tipo de atrito honesto que aquela noite em São Paulo produziu de forma tão concentrada e tão memorável. Renato Russo morreu em 1996. Herbert Viana sobreviveu a um acidente que o afastou da música por anos e voltou de uma forma que revelou algo sobre sua própria natureza que nem a glória dos anos 80 havia conseguido revelar tão completamente. Em ambas as histórias, no legado de Renato e no retorno de Herbert, há algo que remete àquela noite de discordância. A capacidade de enfrentar o que é difícil sem recuar do que é verdadeiro, de deixar a realidade mesmo quando é incômoda, fazer seu trabalho. A resposta que Renato Russo deu naquela noite chocou a plateia não porque foi agressiva ou porque foi eloquente no sentido performático. Chocou porque foi inesperadamente humana. Porque em vez de defender seu território com a rigidez que o ambiente esperava e que teria sido compreensível e até previsível, ele encontrou o ponto onde Herbert estava certo e o nomeou em voz alta antes de explicar onde discordava. Por quê? Mostrou que inteligência real não é a capacidade de vencer argumentos. É a capacidade de aprender com eles mesmo quando você é o alvo. Essa é a diferença entre um artista que tem posições e um artista que tem princípios. Posições você defende. Princípios você aplica, inclusive quando a aplicação honesta revela que o outro lado tem algo válido a dizer. Renato Russo entendeu essa diferença de uma forma que poucos artistas de qualquer geração entendem, e Herbert Viana, ao ter a honestidade de discordar em público e a inteligência de reconhecer o valor da resposta que recebeu, demonstrou que a entendia também. O rock brasileiro foi mais rico por causa dessa noite. Não pelas músicas específicas que produziu diretamente, embora produziu, mas pelo exemplo que ficou.
de que discordância honesta entre artistas que se respeitam é uma das forças mais produtivas que uma cena musical pode ter. E de que a grandeza não se mede pela certeza inabalável das próprias posições, mas pela disposição de deixar o encontro real com outro ser humano, mesmo em forma de confronto, mudar alguma coisa em você. Isso é o que aquela plateia viu naquela noite em São Paulo. Isso é o que ficou. E isso é o que ainda ressoa décadas depois, nas músicas dos dois, nas carreiras dos dois, e na história de uma geração que teve a sorte de ter esses dois tipos de inteligência disputando o mesmo espaço ao mesmo tempo.